Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso momento de reflexão. Hoje eu quero falar com um assunto muito sensível, mas ao mesmo tempo muito atual e necessário. Como nós, cristãos, devemos nos posicionar diante da política. Sabe, a política ela tem ocupado um espaço muito grande nas conversas, nas redes sociais e até mesmo dentro das famílias. Mas infelizmente, muitas vezes, ela também tem dividido as pessoas, inclusive as famílias. Por isso que a gente precisa voltar a se perguntar algo muito importante. O que a Bíblia nos ensina sobre a política? E como a gente deve se posicionar para não gerar conflitos, atritos. Mas antes de tudo eu preciso entender algo muito fundamental. O nosso posicionamento, nós como os cristãos, é espiritual antes de ser político. Jesus ele disse claramente: o meu reino não é deste mundo. Isso ficou muito claro quando Jesus falou. Isso também não significa que a gente é ignorante, que a sociedade ou os problemas ao nosso redor a gente vai fechar os olhos, mas isso significa que a nossa esperança ela não está no sistema humano, porque a gente sabe que as pessoas são falhas. E a gente como cristão, a gente não vive guiados por ideologias, partidos, a gente vive guiado pela palavra de Deus. É ela que nos guia, é ela que é o nosso manual diário. E a Bíblia ela também nos ensina que a gente deve respeitar as autoridades. Porque se essas autoridades estão no poder, a gente deve respeitar, inclusive a gente deve orar por elas. Lá em Romanos 13 diz que toda autoridade procede de Deus. Isso não quer dizer que essas pessoas que são autoridade estão fazendo coisa certa, mas elas estão num poder de autoridade e a gente deve respeitar. E isso fica também a respeito da questão das famílias, das pessoas, de partidos. A gente deve ter respeito. Mesmo quando a gente não concorda com algo, a gente também precisa entender que a pessoa que está do outro lado tem a ideia dela e tem os princípios dela. A gente não pode ter um discurso de ódio e agressividade. E quando a gente perde o respeito, a gente também perde o nosso testemunho como cristão. Quando a gente começa a discutir e falar sobre partidos, sobre política. E ao mesmo tempo, a gente como cristão, a gente também não pode ser omisso à verdade. A gente ser espiritual não é ser uma pessoa alienada. A Bíblia ela diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando há um justo, o povo está feliz. E quando o povo está triste, quando o povo está aprisionado, isso significa o quê? Essa pessoa não é justa. Mas a gente tem que continuar respeitando essa pessoa, porque ela é uma autoridade. E por isso a gente deve sempre votar com muita consciência. E deve votar com ver os princípios, ver o que aquela pessoa defende, e para a gente votar certo. Mas a gente como cristão, a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está na eternidade. E é com equilíbrio, sem fanatismo, sem colocar a política acima de tudo, é que a gente desenvolve o respeito ao próximo. E também existe um grande perigo que a gente muitas vezes não vigia, que é a idolatria à política. Defender
um partido, uma pessoa assim cegamente. Quando a gente cristão começa a defender um político, um partido, a gente fica preso àquela ideologia. E o que isso acontece? Muitas vezes rompe a nossa comunhão até com o nosso próprio Deus. Porque Deus, ele está ligado à política, mas ele não é política, porque o reino dele não é aqui nessa terra. Então nós cristãos devemos nos posicionar de uma forma clara, baseadas nos princípios bíblicos. E eu quero deixar outra coisa: nenhum governo transforma o coração do ser humano, mas Jesus, ele pode transformar o coração do ser humano. E aí que entra a grande virada de chave. Nós precisamos estar conscientes que as pessoas são falhas e que a gente está aqui de passagem. Não vale a pena a gente entrar numa briga por algo que a gente não tem certeza do que está acontecendo. A gente precisa ter cautela, precisa ter amor ao próximo. Quando tu vai desafiar alguém, pensar no que a gente vai falar, pra gente não falar coisa que vai machucar a outra pessoa. Fica a dica aí, agora vai ser um ano de eleição, fica a dica aí para as famílias, que essa política não venha gerar brigas dentro da casa de vocês, que essa política não faça você perder os seus amigos, que essa política seja leve, que você possa conseguir respeitar o teu próximo e que você também consiga entender alguns princípios que vai reger o seu candidato. Então aí fica a dica: a política, ela vem de Deus, mas o reino de Deus não é aqui nessa terra. Jesus, ele nos chamou para ser pacificadores, para ser pessoas do bem. E essa questão de espalhar raiva, mentiras, viver atacando as pessoas, isso não vem de Deus. A gente deve orar pelas nossas autoridades e se posicionar a respeito daquilo que a gente defende como verdade, mas de uma forma suave e leve, porque o nosso discurso revela quem governa no nosso coração. Quem que governa no nosso coração? Se é o nosso Mestre Jesus, ele governa com amor, ele governa com paz. A gente não precisa andar ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele pertence a Deus, não à política. É Deus que pode fazer qualquer coisa, Deus pode mudar o cenário a qualquer momento, se ele quiser. Então se posicione, mas se posicione de uma forma madura, de uma forma tranquila, porque a Bíblia, ela nos orienta a nos orar pelos nossos governadores. E orar é reconhecer que, acima de tudo, aquele governador, ele é um ser humano. Que Deus continue no centro da sua vida, no centro da sua história, e que você possa fazer desse ano um ano abençoado. E quem ora não entra em desespero. A gente não entra em desespero. Quem ora não vive dominado pelo medo. Quem ora confia que Deus pode mudar o nosso Brasil. O nosso Deus, ele pode mudar a qualquer momento. Então, para nós concluir o nosso tema de hoje sobre o nosso posicionamento, a gente que é cristão. O cristão, ele participa sim. Ele vota, ele se posiciona, ele defende valores, ele respeita autoridades, mas ele também ora para que Deus venha com a sua vontade sobre a sua nação. E quero que você nunca se esqueça: o nosso Rei Jesus, a nossa esperança é eterna. O nosso Rei não é deste mundo. O nosso Rei não faz parte de toda essa sujeira. Então nós cristãos devemos nos posicionar de uma forma clara, sabendo que Deus é quem governa as nossas vidas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional.